Vamos começar mais uma aula e nessa aula nós vamos falar de três locais que são bem diferentes, mas que acabam por entrar nos nossos roteiros, alguns mais, outros menos, mas estão sempre ali como possibilidade de passeios extras que podemos acrescentar quando as pessoas vão ficar mais tempo no país. São locais que são de fácil acesso, dois deles, o terceiro não, mas todos eles com algum interesse, alguma importância que vale para nós mencionarmos aqui e estudarmos um pouco, para que vocês possam apresentar esses locais, por menores que sejam, com um contexto histórico e com um entendimento do porquê que a gente está visitando esse local, né, que são perguntas que os clientes podem fazer. Né, tantos locais do país, por que nós vamos a Tomar, por exemplo, né, ou por que vamos a Aveiro. E o terceiro local, como está no título da aula, é Belmonte, que eu poderia fazer uma aula da Serra da Estrela, só que se fizermos uma aula da Serra da Estrela, o conteúdo fica reduzido basicamente a uma unidade, que é a Serra, né? Vamos citar locais, podemos dar sugestões de roteiro, mas o passeio na Serra da Estrela normalmente ele não necessita de tanta estruturação, seja histórica, geográfica, né? Porque as pessoas já chegam com alguns locais determinados. Só quando vão a Belmonte é que aí eu posso dizer que aí precisamos já ter uma explicação mais detalhada, um entendimento melhor do porquê que os turistas estão ali visitando a Vila de Belmonte. Então eu preferi focar na Vila de Belmonte, embora durante a aula aqui, logo nesse início, nós já vamos começar por Belmonte. Vocês vão ver que eu vou naturalmente falar da Serra da Estrela, então vai ter um complemento ali com informações da Serra da Estrela. Então a nossa aula de hoje, Belmonte, com a Serra da Estrela, Tomar e Aveiro. Três locais que podemos visitar, ou numa viagem pela Serra da Estrela, né, podemos visitar, por exemplo, Belmonte. Se estivermos na A1 em direção ao Porto ou saindo do Porto, visitar Aveiro. Se passarmos uma noite em Coimbra, visitar Tomar, ou fazer uma viagem um desvio em Tomar, numa viagem também em direção ao Porto-Lisboa ou Lisboa-Porto. Tomar acaba por entrar, principalmente quando as pessoas têm mais interesse em história. Tomar é um local muito interessante e que é interessante para nós também entendermos a importância daquela cidade na história de Portugal. Aí por fim Aveiro, que dos três locais é aquele mais visitado, e como é o mais visitado também ficou aqui para o final, porque o que nós vamos fazer é dar um entendimento sobre por que Aveiro se tornou um local tão diferente de outras cidades de Portugal, por condições geográficas, e o que essas condições geográficas mudaram na cidade, porque a cidade se enriqueceu graças àquele modelo de canais que hoje a gente visita. Então, reparem que são três locais com aspectos muito diferentes. Por isso é bom a gente começar daquele mais longe, ao mesmo tempo aquele que mais envolve a história do Brasil, e que por isso é um local que os brasileiros procuram mais quando estão visitando a Serra da Estrela, por exemplo. Então eles costumam pedir a visita a Belmonte. Então vamos começar por Belmonte. Talvez seja um local bom para começarmos uma história afim à história do Brasil, que na maior parte dos casos, pelo menos são os clientes que procuram os nossos trabalhos em geral. Então vamos lá. Belmonte fica situada na Serra da Estrela. Né? Para começar precisamos o que eles chamam de retaguarda da Serra da Estrela. Se formos pensar de uma maneira militar de proteção de Portugal, seria a retaguarda, se a gente pensar em termos de guerra. Mas, mais do que isso, podemos pensar a Serra da Estrela como um local importante para Portugal, antes mesmo de visitarmos a serra pelas condições da neve, pelo esqui, por esse turismo que vai direto à torre para fazer o esqui, para sentir um pouco o clima do inverno europeu, né? A Serra da Estrela oferece esse tipo de ambiente. Mas mais do que isso, a gente precisa saber por que a Serra da Estrela é povoada, primeiro. Porque se a gente visita a Serra da Estrela hoje, a gente percebe o quanto é difícil
para quem mora na Serra da Estrela, né? Então, como aquelas pessoas estão ali, naquela região, e por que aquelas cidades foram estabelecidas tão distante da vida do país, tão distante das estradas, dos caminhos mais fáceis de se percorrer, né? A Serra da Estrela virou uma vida à parte, tem o seu próprio, né, a sua própria espécie de cão, tem o seu próprio queijo, tem as suas vestimentas típicas, né? Ou seja, visitar a Serra da Estrela é visitar um ambiente diferente de Portugal. Belmonte está incluído nisso, mas há mais coisas, né? Por exemplo, quem vai à Serra da Estrela, o principal ponto em que as pessoas param geralmente para se hospedar é Covilhã. Covilhã, por ser a maior cidade daquela região, Covilhã hoje tem mais ou menos 45 mil habitantes, e Covilhã sempre foi um local importante para Portugal. E isso é importante saber, isso é interessante de saber, né? Porque hoje visitamos a Serra da Estrela, normalmente com destino à estação de esqui, a visita na neve, e dormimos em Covilhã como uma cidade qualquer na história de Portugal, sendo que nós, como guias turísticos e motoristas de turismo, podemos aproveitar e oferecer às vezes um tour em Covilhã, ou mostrar para os turistas que ficar em Covilhã também é uma alternativa interessante, porque Covilhã é uma cidade importante a Portugal desde a Idade Média. Na verdade, Covilhã já fazia parte de um percurso dos romanos, ou seja, 2000 anos atrás, aquela localidade já tinha uma estrada romana, já se passava por ali, né? Não era um local tão distante como parece, já se passava por Covilhã. E Covilhã, por incrível que pareça, por mais que esteja situada na serra, e isso nós podemos pensar por toda a Serra da Estrela, Covilhã teve alguns dos principais navegantes durante o período da expansão marítima, das viagens, da chegada ao Brasil, né, da chegada em alguns pontos da África, da chegada à Índia. Então, Covilhã, alguns dos grandes marinheiros de Portugal, do período das viagens, do século XVI, saíram de Covilhã. Porque as condições de vida ali eram tão difíceis que a opção da navegação era uma grande opção. Então, muitos faziam essa viagem da navegação e outros pelo elo que tinham com a corte. Por exemplo, porque alguns nobres da região da Serra da Estrela estavam muito próximos da corte portuguesa em Lisboa e eram enviados em grandes viagens também durante os descobrimentos. Então, por exemplo, não é à toa que o primeiro português a pisar em Moçambique se chamava Pero de Covilhã. Ele era de Covilhã. Tá? Então já é uma cidade com uma importância grande durante as viagens portuguesas, dos descobrimentos, né, como se chamam, ou da expansão marítima, como hoje a gente já entende melhor. E, mais do que isso, é uma terra que é muito importante para oferecer o vestuário para o país, né? Até hoje a gente sabe que a lã, os produtos que são feitos com a lã da Serra da Estrela são de extrema qualidade. E já naquela época, já esses produtos eram levados para a capital. Ou seja, a Serra da Estrela, pelas suas condições boas para a agricultura, sobretudo fora do inverno, e principalmente ali na região de Covilhã, enriqueceu bastante com a venda desses produtos para regiões maiores, para as regiões urbanas do país. Tá? Então, de alguma forma, Covilhã já era habitada e já era importante nesse período. Só que ainda tem mais uma outra coisa, né? E que vai ser o motivo da existência de alguns lugares mais ermos, mais distantes da Serra da Estrela. Então, por exemplo, em Covilhã, vale a pena ainda visitar, antes de pensarmos nessas outras localidades, vamos voltar um pouquinho aqui, e vamos ainda, antes de sairmos de Covilhã, vale a pena, em Covilhã, visitar o Museu do Lanifício, que é o museu, né, da produção das peças em lã, que já é historicamente algo muito importante para a região da Serra da Estrela. É um museu bem interessante, já estive lá e a visita é interessante para os turistas, para ver como se entende assim, o processo artesanal da criação do vestuário a partir da lã. Então é bem interessante. E ainda há, na Serra da Estrela, outros tipos de museus ligados a essas produções mais artesanais que são típicas da Serra.
seja o Museu do Queijo, por exemplo, né, o Museu do Pão. Tem vários tipos de museus que estão ligados às tradições mais antigas da Serra da Estrela. Então quem visita a Serra da Estrela e passa mais dias, como tem acontecido nos últimos anos, muitas pessoas escolhem ficar mais tempo na Serra da Estrela, podem ter essa alternativa, já que a Serra da Estrela, pela distância que está dos grandes centros urbanos, manteve uma tradição na produção dos seus materiais mais típicos, dos seus produtos mais típicos, como queijo, como as roupas em lã, como o pão, tudo isso, né, como os embutidos, muitas características que são próprias da Serra. E uma das características próprias da Serra da Estrela, que ainda vale acrescentar e que interessa muito aos turistas, por exemplo, são as aldeias de pedra, que normalmente já entram no nosso trajeto, já conhecemos, né, em geral onde elas estão, e talvez a mais conhecida hoje seja a aldeia de Piódon, né? Piódon, que é uma aldeia em xisto, o xisto que é uma pedra preta, que é fácil de ser utilizada na construção porque ela quebra fácil. Então você consegue montar, igual um Lego, uma casa com xisto. E Piódon é uma dessas aldeias de pedra mais características da Serra da Estrela, até pela estrada, a dificuldade de se chegar. É interessante falar que no século XVI, nessa mesma época que Covilhã era um local importante, tem uma carta sobre Piódon e diz assim: o casal de Piódon, ou seja, no mesmo século XVI que Covilhã era um local importante, Piódon, pelo que se sabe, tinha 2 habitantes, tá? Mas essas aldeias de pedra, antes dessa época, estou falando do século XVI, Covilhã está envolvida com as navegações, né, com a venda de peças em lã, movimentando o comércio da região, mas dentro da Serra da Estrela, nas regiões mais montanhosas, o movimento das pessoas ali aconteceu um pouco antes, né? Como que essas aldeias de pedra surgiram, ou pelo menos como elas foram ocupadas? Eu posso dar aqui uma das explicações mais relevantes para essa região, né? Claro que a ocupação daquele espaço vem da época romana, pessoas que já foram vivendo ali, mas há um movimento de ocupação da Serra da Estrela que vale a pena sabermos, porque há uma procura de turismo também ligado a esse assunto. E todos os assuntos que eu estou falando aqui vão nos levar a Belmonte, não estão perdidos. Há um turismo que tem se desenvolvido, que é o turismo tentando que as pessoas que estão ligadas a uma raiz judaica, né, muitos judeus que têm visitado Portugal, seja para tirar a documentação da nacionalidade, têm feito turismo em Portugal, dedicado a visitar locais aonde nós temos uma história do judaísmo presente ainda, nas casas, na arquitetura, nas vilas. E a Serra da Estrela, e algumas localidades da Serra da Estrela, e algumas aldeias da Serra da Estrela, tem essa presença muito marcante, né? Piódon, por exemplo, é citada como um dos locais, e já lá na Idade Média, como um dos locais de fuga, né? A Serra da Estrela aparece na história de Portugal muitas vezes como um local onde as pessoas se refugiavam num momento de perigo, né? Por exemplo, lá na história da Inês de Castro, quando Dom Pedro e Inês de Castro têm a sua relação, e a Inês de Castro é morta por 3 cavaleiros do rei de Portugal, um desses cavaleiros foge de Dom Pedro com medo de ser assassinado por Dom Pedro, e ele foge para a Serra da Estrela, ele foge para a região de Piódon, é o que se sabe. E a mesma fuga alimentou a ocupação da Serra da Estrela, especialmente com a comunidade judaica. Por quê? Ali na virada de 1500, os judeus são expulsos da Espanha. Em 1492, já não pode existir judeu na Espanha. Isso é uma ordem dada pela rainha espanhola, a rainha Isabel. E eles fogem para Portugal. Quando eles fogem para Portugal, eles vão começar a viver nas cidades portuguesas. Só que alguns anos depois, Dom Manuel, que era um homem extremamente simpático aos judeus, vai se casar com a filha da rainha da Espanha e vai fazer a mesma lei em Portugal, proibindo o culto ao judaísmo. E aí o que vai acontecer? Aqueles judeus que fugiram da Espanha e que foram para Portugal e que foram para cidades,
vão tentar viver no meio do caminho, bem escondidos, para tentar manter a sua fé viva. E o local escolhido por boa parte das pessoas vai ser ou o Alto Alentejo ou a Serra da Estrela, né? Especificamente, por exemplo, Belmonte. E aí chegamos a Belmonte. Belmonte vai ser uma das localidades, hoje a Vila de Belmonte, onde os judeus vão viver quase que escondidos, seja do rei de Portugal, seja do rei da Espanha. E é lá que vão manter um culto muito forte, né, um culto quase puro na sua sinagoga, sem ter que se converter ao cristianismo, sem ter que fingir que são de outra religião. Então, quando se tem uma busca por um turismo ligado às tradições judaicas, a visita a Belmonte costuma acontecer, tá? Para visitar esse espaço da comunidade judaica que ficou praticamente inalterado, diferente de outras regiões do país. Então a Serra da Estrela também foi ocupada por essas fugas, né? Quando se sai do centro urbano, se mantém distante da lei naquela época, e com isso eles podiam viver a vida baseada no culto e nas crenças que o judaísmo, né, os mantinha. Então a Serra da Estrela e Belmonte se tornam um refúgio para essas comunidades. Mas Belmonte, para nós, tem ainda uma importância maior. Dentro da Serra da Estrela, dos locais a se visitar, falamos de Covilhã, podemos falar de outros como Sabugueiro, que também é um local bem interessante para se visitar, e também para almoçar, por exemplo, no roteiro na Serra da Estrela, passar por Sabugueiro é uma boa opção. Mas de todos esses, talvez dormir em Belmonte seja a melhor escolha, porque é a sensação de estarmos dormindo junto com a história que constrói a história do Brasil, por exemplo. Porque em Belmonte fica situado o castelo da família Cabral, né? Pedro Álvares Cabral, esse comandante da expedição com vários navios que chegam ao Brasil, que vai fazer uma parada no Brasil e depois vai seguir sua viagem, nasce e vive nesse castelo, o castelo da família Cabral. O castelo da família Cabral na Vila de Belmonte já é descrito, já pelo menos se sabe que é um castelo, já desde o século XIII, tá? Ou seja, 1200 e pouco, já há um castelo da família Cabral na Serra da Estrela, né? na Vila de Belmonte. E mais, sabemos também que o pai de Pedro Álvares Cabral, Fernão Álvares Cabral, ampliou o castelo, ou seja, era um homem que fez com que a força e a importância da família Cabral ganhasse ainda mais espaço na corte portuguesa, tá? Isso é sabido que os pais de Pedro Álvares Cabral, seja Fernão Álvares Cabral ou Isabel, que é a mãe, os dois tinham muita influência na corte portuguesa. E é isso que permite enviar o filho Pedro Álvares Cabral, com 12 anos de idade, para a corte, para estudar. E ele vai estudar, né, junto da corte portuguesa, e com isso vai se tornar um nobre, vai ser uma figura da nobreza de Portugal, né, graças aos seus pais e ao castelo da família Cabral. A família Cabral, lá em Belmonte, além do castelo, nós podemos dizer que há um panteão da família Cabral bem ao lado, que é a Igreja de Santiago, né? Ou a família Cabral vive no castelo, e o panteão é o local onde são enterrados os membros da família Cabral. Essa igreja ainda existe, provavelmente construída, né, junto ao castelo, e servia de local. A Igreja de Santiago, usada pela família Cabral como panteão, servia de local de passagem para os peregrinos que iam a Santiago de Compostela. Ou seja, Belmonte, aonde está o castelo da família Cabral, é o local de nascimento da pessoa, do comandante da expedição que chega ao Brasil, é um local onde se mantém um certo culto ao judaísmo que desapareceu no restante do país e que pode ser visitado por pessoas que são interessadas nesse campo da história, nesse tipo de turismo, como também tem uma igreja que fazia parte do caminho de Santiago, tá? A Igreja de Santiago, que é o panteão da família Cabral. Ou seja, uma pequena localidade com uma série de histórias interessantes, né, fazem de Belmonte um local muito importante para se visitar na Serra da Estrela. Se a gente souber compor todas essas histórias, né,
E voltando ao Pedro Álvares Cabral, aproveitando que nós estamos na cidade dele, na vila onde ele nasceu, ele é enviado pelos pais para a corte aos 12 anos de idade para fazer seus estudos, ganha notoriedade ali junto ao ciclo de amigos e de nobres do rei, né? E se aproxima do rei Dom Manuel. E é por essa proximidade com o rei Dom Manuel que Pedro Álvares Cabral vai assumir o posto de comandante. Não se sabe muito bem, mas é provável que ele tenha feito algumas viagens para a África, que eram comuns, viagens de iniciação para a região do Maghreb, como se chama, a região da Argélia, Marrocos. E é provável que ele tenha feito algumas viagens de iniciação e não ter feito essa viagem, a primeira, como uma grande expedição com vários navios. Mas ele é enviado pelo Dom Manuel. E se nós lermos a carta do Pero Vaz de Caminha, saberemos que Pedro Álvares Cabral praticamente não tocou os pés na terra que depois seria o Brasil, né? Ele fica constantemente dentro da embarcação. Depois, as caravelas que saem do Brasil, uma caravela é enviada para Portugal para dar notícia da chegada a essa nova terra e segue em viagem em direção à Índia. Da expedição de Pedro Álvares Cabral, 7 embarcações, na verdade mais a metade, vai se perder por causa de batalhas na Índia, especialmente em Calicut. Então ele só vai voltar com metade das embarcações para Portugal, mas mesmo assim Pedro Álvares Cabral, a expedição do Cabral, além da descoberta dessa nova terra, o que ela rendeu financeiramente para a corte foi importante. Então foi uma viagem importante, mas vai haver um desentendimento entre Cabral e Dom Manuel, e esse desentendimento vai deixar Cabral de fora de novas expedições, tá? De qualquer modo, a relação da família Cabral com a corte permanece importante. Ao visitar o castelo da família Cabral hoje, um dos elementos arquitetônicos que a gente pode ver no castelo, que hoje está praticamente em ruínas, é uma janela no estilo do Dom Manuel. Uma janela chamada janela manuelina, que a gente vai ver em outro monumento aqui também, que é o Convento de Cristo. O estilo do Dom Manuel chega até o castelo da família Cabral. Isso mostra o elo, o laço entre essa família e a corte do Dom Manuel também, né? Então, com isso, eu acho que dá para entender a importância de se visitar Belmonte num passeio pela Serra da Estrela. E até pensar em dormir, às vezes, ou não dormir em Covilhã, ou não dormir num hotel que fique muito distante, no alto da serra, e escolher dormir em Belmonte, já que está relacionado diretamente com a história do Brasil e com a história de Portugal em geral, como eu mostrei aqui nessa parte da aula. Mas, saindo da Serra da Estrela, pensando agora numa viagem a um outro destino, eu acho que vale a pena falarmos também e entendermos melhor a cidade de Tomar. Tomar é um lugar muito importante para a história de Portugal, por mais que muita gente não saiba disso, e fica praticamente 1h30 de Lisboa. Sei que há ultimamente muitas gravações acontecendo em Tomar, de filmes e séries, então é provável que num futuro Tomar se torne um lugar ainda mais visitado. Então é bem importante sabermos mais sobre a história de Tomar, porque, como diz, algumas pessoas da história dizem que Tomar é o coração espiritual de Portugal, né? Como se, ao entendermos Tomar, nós entendêssemos uma parte de Portugal que não está relacionada, que não é possível de ser compreendida se não for a partir de Tomar. Então, por isso, é importante para nós aqui abordarmos esse assunto, termos essa parte da aula dedicada a Tomar. Por quê? Quando visitamos Tomar, qual é o destino direto? Vamos ao chamado Castelo de Tomar, Convento de Cristo. Só isso já é interessante pensarmos que estamos indo a um monumento que tem 2 nomes. Por que esse monumento tem 2 nomes? Por quê? Primeiro se chamou Castelo de Tomar, e depois se chamou Convento de Cristo. Quais são as épocas de diferença desses nomes? Castelo de Tomar foi o nome dado em 1160, ou seja, estamos falando do período da Reconquista, do primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, e Convento de Cristo
foi o nome dado em 1357. Praticamente 200 anos de diferença. Vamos colocar 200, praticamente 200 anos de diferença entre o primeiro nome e o segundo nome. O primeiro nome do castelo, Castelo de Tomar, está ligado diretamente a uma pessoa, a uma figura, e essa figura está ligada a uma ordem religiosa. Estou falando de Gualdim Paz, que é um soldado, um grande soldado do exército de Dom Afonso Henriques. O irmão de Gualdim Paz tem um nome muito importante aqui em Lisboa, na chamada Martim Muniz. Gualdim Paz era figura relacionada a Martim Muniz, ambos trabalhando pela reconquista do território cristão, retirar os árabes dos territórios portugueses, e Gualdim Paz estava ao lado do rei Dom Afonso Henriques. Vai participar de constantes lutas contra os árabes. E Gualdim Paz era um cavaleiro templário. A ordem dos templários é uma ordem religiosa. O que significa isso? Todo mundo que é templário tem que seguir uma regra. Como os franciscanos têm que seguir a regra de São Francisco, o voto da pobreza, a humildade. E aí vai até detalhes, por exemplo, horário de almoçar, horário de jantar. Por exemplo, a ordem dos templários, uma das regras que não podia ser questionada era o almoço dos templários. 2 templários comiam em cada prato. Ou seja, eu sempre dividia um prato com uma outra pessoa se eu fosse um cavaleiro templário. Isso dá uma ideia de união e de humildade, de desprendimento que os templários buscavam. A ordem dos templários é uma ordem religiosa fundada na Idade Média. Vamos colocar aqui mais ou menos ano 1000, que é 1060, 1070, é quando os templários começam a aparecer. E como que eles aparecem? Como que eles entram na história de Portugal? Como eles viram um exército do Afonso Henriques? E por isso que eles são considerados o coração espiritual da história de Portugal. Porque sem os templários, Portugal não seria Portugal. Nós não teríamos o território português como conhecemos hoje. Porque os templários fazem corpo como o exército que Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, vai utilizar praticamente em todas as suas batalhas. E os templários surgem como uma ordem religiosa com função militar. Não é uma ordem religiosa que vai orar, ela vai fazer isso, mas o seu principal papel era como um papel de guarda-costas, de segurança dos cristãos que queriam visitar a Terra Santa. Naquele período, ano 1000, nós estávamos vivendo uma época em que boa parte do território da Palestina e dos locais onde Jesus viveu estava ocupada, dominada pelos árabes. E os católicos, os que queriam visitar esses locais onde Jesus viveu, precisavam de proteção para poder visitar esses locais. Estamos no meio das cruzadas, ou seja, a luta constante entre católicos e muçulmanos por territórios próximos ao local onde Jesus viveu. Isso em diferentes locais, são várias batalhas. Mas quem queria visitar a Terra Santa deveria estar bem guarnecido de proteção e de segurança, porque o risco era grande nesse trajeto. E assim surge uma ordem religiosa para proteger as pessoas que vão até a Terra Santa. E essa ordem religiosa vai atender às diferentes cortes europeias, como o rei da França e outros reis, todos eles vão ter uma importância, vão ter uma relação com os templários. Porque querem uma relíquia de um santo, querem visitar locais por promessas religiosas, antes de batalhas, e os templários vão fazendo essa proteção e vão melhorando também a sua força militar. Com isso, Dom Afonso Henriques vai fazer uso dessa capacidade militar dos templários e ele vai se aproximar muito dos principais intelectuais que constroem as ideias dos templários, principalmente São Bernardo, aí é uma outra história importante também ligada ao Alcobaça. E Dom Afonso Henriques vai se aproximar muito da ordem dos templários e vai conseguir com isso o apoio constante dessa ordem religiosa
como seu exército dentro de Portugal. E são eles que vão retirar os árabes de boa parte do território português. Por isso que em 1160, Dom Afonso Henriques oferece para a Ordem dos Templários um território enorme em Portugal, para que eles construíssem ali a sua sede. E é assim que vai nascer o Castelo de Tomar. Ele dá esse território e coloca como chefe, como mestre maior da Ordem dos Templários, Gualdim Paz, que foi seu soldado, como eu falei, e que na verdade ele inclusive viveu na Terra Santa durante um tempo, teve grandes batalhas lá e volta para Portugal, e quando ele volta, ele assume a liderança do Castelo de Tomar. Então vai se construir ali a sede da Ordem dos Templários, uma coisa raríssima, porque boa parte da mitologia que cerca essa ordem religiosa é o seu trânsito constante. Porque imagina, são como seguranças, então eles estão sempre acompanhando outras cortes. E eles também precisavam passar despercebidos em alguns territórios, né? Senão seriam imediatamente assassinados. Então havia um segredo no seu comportamento, mas não era um segredo assim que ninguém sabia quem era o templário. Sabia-se quem era, sabiam-se que, né, a informação de quem era templário era comum, não era uma coisa que se escondia. Mas dependendo do território, eles agiam de uma maneira mais discreta. E assim também foram se formando alguns mitos dos templários. Mas foi em Portugal que eles constroem a sua sede. E constroem uma igreja ao seu modo. Então quem visita o Castelo de Tomar, por exemplo, hoje, um dos primeiros locais ao entrar no Castelo de Tomar é a charola do Castelo de Tomar. A charola é uma construção que eu poderia traduzir com outro termo que seria altar, né? É o local de culto dos templários. Então uma cerimônia religiosa ao estilo dos templários, ela ocorria nesse ambiente que ao invés de ser um altar colocado no fundo da igreja, é colocado no centro, né? E o culto ocorre quase num círculo ali, no entorno dessa charola que conta a história dos santos. Então até o culto dos templários tem certas características específicas, né? Então, ao visitar o Castelo de Tomar, estamos visitando uma tradição templária. Foi dali que saíram alguns dos templários mais importantes na conquista do território português. Mas vai acontecer uma mudança nesses 200 anos. O antigo Castelo de Tomar vai se tornar Convento de Cristo. E aí é a história não da ascensão, mas da queda dos templários. Então nós estamos falando de Tomar, mas para entender Tomar é preciso entender os templários, né? Porque são eles que formam esse exército espiritual de Portugal. Porque é o seguinte, os templários vão surgir como guarda-costas, como seguranças, nesses percursos mais perigosos para visitar a terra do Cristo. E assim, eles vão também adquirir riqueza, porque imagine o quanto se cobrava para poder fazer essas visitas, né? Os templários inventam, inclusive, alguns dos métodos bancários que hoje nós usamos, por exemplo, o crédito, né? Porque as pessoas, por exemplo, ao fazer essa viagem para a Terra Santa, elas não podiam chegar para os templários e falar assim, olha, eu tenho aqui uma coroa de ouro, 5 joias, e entregar no caminho para a Terra Santa, num trajeto perigosíssimo, entregar aos templários esses tesouros, né, essas suas riquezas que eram usadas como pagamento. Então o que os templários criaram? Eles criaram um sistema bancário, na verdade, onde a pessoa utilizava uma espécie de cheque, onde ela dava um valor, que era o valor das riquezas que ela tinha, e os templários asseguravam aquilo como a sua renda. E desse jeito os templários também inventaram alguns procedimentos bancários usados hoje, tá? Para poder montar esse sistema de peregrinação à Terra Santa com segurança. Como eles eram muito eficazes, né, nesse procedimento e na segurança, foram ganhando espaço, poder e riqueza. Ganhando poder e riqueza a ponto de começar a incomodar certas cortes europeias. E foi o que aconteceu, né? Filipe IV, rei da França, vai ter uma enorme dívida e grandes problemas com os templários,
E a solução encontrada pelo rei da França vai ser uma solução simples e eficaz. Ele vai entrar em contato com o Papa Clemente V, que por sua vez também tinha favores a dever ao rei Filipe IV da França, e vai entrar em contato com o Papa e basicamente falar: olha, eu preciso do fim dos Templários por causa da dimensão do poder e da riqueza que eles chegaram no território francês também. Incomodava o rei. E o Papa Clemente, depois de algum tempo hesitante, vai dar a ordem de encerrar a vida, né, e o funcionamento dos Templários. E, na verdade, vai matar na fogueira alguns dos seus principais membros, como Jacques de Molay, que era um templário bem famoso na época. Essas histórias dos Templários vão gerar 1000 outras histórias. Por exemplo, a morte do Jacques, quando executaram Jacques de Molay, né, conta a lenda que foi numa sexta-feira 13, e que ele, nesse dia, teria amaldiçoado o dia 13, toda a sexta-feira 13 teria sido amaldiçoada a partir da fogueira, do momento em que Jacques de Molay na fogueira amaldiçoou a sexta-feira 13. E aí surge a história da sexta-feira 13. Muitas histórias, né, o surgimento da maçonaria teria surgido dos Templários, muitas histórias vão surgir do fim dessa ordem religiosa que acaba tão de repente e que era tão poderosa na Europa. Mas a história dos Templários não acaba aqui. Sabe-se que uma parte deles vai fugir para a Escócia, e aí, por isso, vai surgir a história da maçonaria, mas não vamos entrar nisso. E uma parte continua em Portugal. Em Portugal, como eu contei aqui, eles tiveram um papel fundamental na construção do país, né, no desenvolvimento de cada uma das cidades. Vários castelos que hoje nós visitamos em Portugal foram construídos pelos Templários durante essa reconquista. E na época do encerramento da Ordem dos Templários, no início de 1300, o rei era Dom Dinis. E Dom Dinis estava muito próximo também dos Templários. E o que Dom Dinis vai fazer? Dom Dinis vai conseguir chegar num acordo com o Papa para que os Templários não desaparecessem de vez em Portugal. Basicamente é isso que ele faz. E no início de 1320, nós já temos uma nova ordem religiosa em Portugal chamada Ordem de Cristo, né? Que na verdade a Ordem de Cristo é a antiga Ordem dos Templários, só que Dom Dinis muda de nome, para que o rei da França e seus herdeiros não tenham nenhum tipo de desavença com Portugal. É melhor mudar o nome da ordem religiosa, e aí nasce a Ordem de Cristo. E é por isso que o Castelo de Tomar, antes Castelo dos Templários, vai passar a se chamar, a partir de 1357, de Convento de Cristo, porque é o convento da Ordem de Cristo. Mas é a mesma ordem religiosa, os antigos Templários se tornam Ordem de Cristo. Espero que tenha dado para entender essa modificação de nome. A Ordem de Cristo, como a Ordem dos Templários, continua super importante em Portugal com o passar dos anos. Por exemplo, o infante Dom Henrique, que é um membro da família real, que vai fazer a primeira viagem para a África em 1415, vai ser um dos membros mais importantes da Ordem de Cristo e vai viver naquela região. E vai ser o infante Dom Henrique, como líder da Ordem de Cristo, ali em Tomar, que vai convidar judeus para viverem na cidade, no entorno do convento de Cristo, como estímulo, porque o infante Dom Henrique sabe da importância erudita, do conhecimento que os judeus tinham. E é por isso que hoje, quem visita o convento de Cristo e escolhe, por exemplo, almoçar no centro de Tomar, vai ver que ali no centro de Tomar são vielas praticamente medievais, né? E em Tomar tem a sinagoga mais antiga do país, ou seja, um templo judeu, uma região que é a judiaria de Tomar, que ainda é reconhecida, dá para a gente saber onde ela se situava, e a sinagoga de Tomar se tornou também um museu judaico. Então veja que nós estamos aqui relacionando com Belmonte, né? De certa forma não está tão distante assim, né? Se quem for fazer um tour ligado à história do judaísmo, como tem acontecido ultimamente, pode visitar também Tomar, porque estão relacionadas as histórias de Belmonte e de Tomar com a presença dos judeus. Mas a Ordem de Cristo, a antiga Ordem dos Templários,
vai ter essa importância, o infante Dom Henrique vai morar nessa região, nesse local, e cada rei que entra no poder em Portugal, sabendo da importância daquele local como coração espiritual de Portugal, vai tentar oferecer, vai tentar colocar o seu dedo, a sua mão ali de certa forma. E Dom Manuel vai fazer isso. Dom Manuel vai fazer isso na igreja do convento, na janela do Convento de Cristo, aí sim, uma janela manuelina, não uma influência como no caso do Castelo de Cabral, mas uma janela feita a pedido de Dom Manuel. Então é uma coisa exuberante, cheia de torções, uma característica muito específica de Dom Manuel. Assim como Dom João III, cada um dos reis vai tentar mexer um pouco e dar um pouco da sua marca a esse local tão importante, o coração espiritual de Portugal. Tá? É por isso que Tomar é nomeado assim, porque é a sede dos Templários e depois se torna o Convento de Cristo. E é por isso que vale a pena visitar esse local, que foi uma doação do primeiro rei de Portugal, a ordem religiosa mais importante daquele momento, e que nunca vai perder a sua importância. Na verdade, só vai perder a sua importância no século XIX, com as invasões francesas. O exército de Napoleão vai ocupar o Convento de Cristo e vai destruir algumas coisas, vai tirar algum do seu valor, né, arquitetônico, mas esse local permanece importante para Portugal e parece que cada vez mais a história de Tomar tem sido descoberta e buscada pelos turistas que visitam o país. Por isso que hoje eu escolhi também falar de Tomar. E agora, para encerrar, vamos falar de um local que tem talvez menos complexo na sua história, mas muito mais visitado do que os dois que eu citei, que é Aveiro. Aveiro é uma visita comum de fazermos, seja na descida do Porto, né, saindo do Porto em direção a Lisboa, seja de Lisboa ao Porto, mas é mais comum fazermos ao sair do Porto. Aveiro ganhou a fisionomia urbana que ela tem hoje graças a um recuo do oceano. Na verdade, o que nós chamamos hoje de Ria de Aveiro foi um recuo paulatino do oceano que criou uma laguna, né, de água salgada, e essa laguna de água salgada foi sendo estruturada por canais. É assim que se forma Aveiro como nós conhecemos. Então, esses canais que foram criados para que a cidade pudesse existir, também permitiram que, ao lado da cidade, criassem salinas, né? Esse recuo do oceano e o surgimento da laguna permitiu que no entorno de Aveiro surgissem várias salinas, né? A produção de sal de Aveiro dá uma riqueza para a cidade, uma grande riqueza para a cidade, na verdade, e é por isso que Aveiro, ao andarmos ali nas principais regiões do centro de Aveiro, nós vemos prédios no estilo que em Portugal se chama Arte Nova, né? No Brasil chama Art Nouveau. E em Aveiro tem o Museu de Arte Nova, que é muito próximo do local da saída dos barcos, porque a riqueza criada pelas salinas no início do século XX permitiu que essa burguesia, a aristocracia, essa classe mais rica de Aveiro construíssem prédios ao estilo daquilo que se fazia nas regiões mais cultas da Europa, né, onde os estilos artísticos chegam primeiro, como em Paris, por exemplo. Esse estilo Arte Nova, que tem em alguns prédios de Aveiro, é muito comum de se encontrar em alguns bairros de Paris, alguns bairros de Bruxelas, por exemplo, né, na Suíça, que é um estilo em que você vê bastante ornamento de flores, como se elas estivessem vivas naquele prédio, né? Mas são flores feitas de cimento, de ferro. Esse é o estilo Arte Nova, ou seja, uma arte nova para construções em pedra, em concreto, em ferro. E essa riqueza para a construção desses prédios veio das salinas de Aveiro. Com o passar do tempo, as salinas de Aveiro perdem sua importância com relação às salinas do Algarve, por exemplo. Mas Aveiro ainda mantém algumas características que são típicas e que fazem com que o turismo vá para lá, né? Por exemplo, a gente vê os barcos que hoje fazem os passeios em Aveiro, chamados moleceiros. É uma característica que só existe em Aveiro, porque na verdade aqueles barcos, como eles faziam? Eram pequenos, os barcos têm até 15 metros e serviam para pegar moliço. Moliço é o nome que se dá a qualquer alga, tá? Qualquer alga ali, não é uma alga específica. Então os barcos encostavam e as pessoas jogavam com uma pá, uma espécie de pá, essas algas para dentro do barco. Esses moliços que
que se pegavam no entorno de Aveiro, né, eram usados principalmente como fertilizante natural para a agricultura, que a gente sabe que é fortíssima no entorno de Aveiro. Com o passar do tempo, essa prática e o uso do moliceiro dessa forma foi sendo deixado de lado e ele foi sendo usado cada vez mais para turismo, né? Mas representa ainda, de certa forma, uma característica típica de Aveiro, né? Ou seja, visitamos Aveiro hoje muito mais pela forma como a cidade teve que se adaptar às condições naturais, geográficas da sua posição, do que por uma história, como acontece no caso de Tomar e como no caso de Belmonte. Com isso, eu acho que a gente consegue entender que o território português oferece diferentes tipos de turismo e também podemos adaptar o roteiro para cada turista. Eu dei exemplo aqui de um turismo ligado à comunidade judaica, um turismo ligado à comunidade brasileira, e um turismo mais parte do dia a dia, como é no caso de Aveiro, que a gente vai, não se vai pela história, mas se vai pela excentricidade do espaço, né? Como é construído em canais. E é bom sabermos os motivos que aquilo foi um oceano, um movimento do oceano de recuo, cria-se uma laguna e para que a cidade funcione, né, que não fique dependendo da modificação das marés, do vento, constrói-se canais para que a cidade pudesse funcionar normalmente. E assim terminamos essa aula, a nossa 9ª aula do curso. Vamos para a última aula depois e espero que tenha sido uma aula importante para conhecermos um pouco mais da história de Portugal, da Serra da Estrela, do Brasil, dos judeus e também da cidade de Aveiro. Até a próxima!